Comigo está o Dr. José Neves, foi o 30º presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, isso aconteceu em 2009. Nasceu no Porto, mas as suas origens são transmontanas. Já lá vamos falar desta ligação à terra, de Carrazeira de Anciães, da Lijó, mas gostava de começar, Sr. Doutor, pelo facto de, desde muito pequeno, dizer que queria ser médico. Sim, desde que eu me conheço, ou que me lembro, tenho memória, já na escola. Embora eu tenha na minha família apenas um único médico, mas não sei por que motivos, eu de facto sempre disse que queria ser médico. Eu sou filho único, era filho único, e de facto sempre foi uma coisa que cultivado pelo meu pai, pela minha mãe, o rapaz quer ser, então pronto. Mas foi uma ideia que eu tive desde a jovem infância. E o que é que o fascinava nisso? Era o facto de poder ajudar os outros? Era isso, o facto de, por exemplo, repare bem, no tempo em que a gente nasceu, no outro século, não é? O médico era uma personagem. Era um médico que via a casa, que era com um amigo, que era alguém com quem as pessoas partilhavam experiências, dúvidas, problemas que tinham. E esse facto, aliado ao facto de poder curar alguém, sempre me fascinou. E eu acho que esse é um dos motivos porque eu sempre quis ser médico. Nunca pensei em querer outra coisa. Mais tarde tive outra ideia, já depois de médico, mas isso é para outra coisa que nós iremos falar. Doutor, e sei que optou por ortopedia porque dizia que tinha jeito para a bricolagem. Exatamente. Eu sempre fui lá conhecido em casa porque arranjava as coisas todas, e depois, quer dizer, houve um amigo meu que teve umas fraturas e naquele tempo foi tratado com umas placas, já não faço ideia quais eram, e eu achei aquilo com certa piada, né? Porque vi o que fazíamos, que pequenos remendos fazíamos, que seria possível fazer, passar isso para o corpo humano. E a partir disso, desde sei lá, os 14, 15 anos, a ideia, já antes de finalizar o liceu, o 7º ano, na altura, eu já pensava que se conseguisse entrar em medicina, seguiria para a ortopedia, porque era uma especialidade que estava a dar os primeiros passos, assim, e talvez fosse por essas duas, a conjugação desses dois factos que me levou a preferir isso. E a cirurgia ortopédica é uma arte? Isso é uma arte e é engenho, e hoje é tecnologia. Que era uma coisa quando eu comecei, que era de facto é preciso estudo, trabalho árduo, muito árduo. As nossas urgências eram e são hoje das mais pesadas num hospital. E também tudo vivia muito da habilidade, do engenho e da arte. Que depois, ao longo da carreira, eu vi a introdução crescente da tecnologia, cada vez melhor e cada vez facilitando mais o engenho. E o senhor dedicou-se principalmente à cirurgia à coluna? Sim, e à anca? Exatamente. Isso faz isto porque eu estava adiado pela a tropa até 78, não é? Concorri a uma bolsa do governo francês e então estive 2 anos em Paris, quase 2 anos, onde estive na Pitié e contactei com um dos grandes mestres da cirurgia da coluna, o professor Roy Camille, que de facto era uma pessoa encantadora, que me recebeu como um amigo, tratou como amigo, até visitou posteriormente várias vezes, e era uma pessoa fascinante e que no serviço da Pitié era uma das referências mundiais da cirurgia da coluna lombar. Essa ligação manteve-a até... E mantenho até hoje com os velhos amigos e alguns novos. Aliás, o meu filho também é ortopedista e dá-se também bem com um colega com quem ele esteve também, que é o atual chefe da Pitié. Doutor, quais foram os principais marcos, olhando para a sua carreira, os principais marcos na sua carreira? Os principais marcos são, em primeiro, ter tido a sorte de ter conhecido pessoas excepcionais. O professor Carlos Lima, diretor do São João,
pessoa incontornável na história da ortopedia, do qual fiquei amigo, e ele também me fez o favor de ser amigo meu, distinguindo-me com imenso. E estive sempre com ele até eu resolver sair. E não quero deixar de lembrar, entre outros amigos, como o Luís da Almeida, como o Trigo Cabral, que era amigo de infância também, que infelizmente partiu já, mas lembrar o Asdrubal Mendes, o doutor Asdrubal Mendes, foi também presidente já não sei em que ano, que foi das pessoas mais notáveis, dos cirurgiões mais notáveis que eu conheci até hoje. A pessoa com um espírito crítico, de conversa cultural e que era uma pessoa que me marcou até hoje. Aliás, ele morreu agora com 97 ou com 98 anos, perfeitamente lúcido. Estive com ele 8 dias antes de ele morrer e é uma pessoa que deixa uma recordação viva, porque eu trabalhei com ele diretamente vários anos, tal como o professor também, Carlos Lima também. Bom, eu fiz um concurso, salvo erro, tinha eu 39 anos, para chefe de serviço. E pronto, passei, e depois foi nomeado um ano depois diretor do Hospital de Gaia, foi uma aventura para mim, e devo dizer que o professor ficou zangado comigo. Tu vais sair daqui. Não, pela sua saída, não é? Exato, e tu vais falhar. Disse, bom, provavelmente não. Eu tenho 50% de êxito e 50% de inêxito. Eu vou apostar no êxito. E de facto era uma aventura. O serviço praticamente não existia, tinha uma idoneidade extremamente parcial, salvo erro 20 meses ou 30 meses. 2 anos depois tínhamos idoneidade total e 4 anos depois tínhamos inclusivamente a ortopedia infantil que se criou lá. E foi a hipótese de eu aos 41 anos, aliás, de ter conseguido pegar num serviço grande, num hospital grande, que é a terceira urgência do país, não é? Gaia, por exemplo, para as pessoas que não sabem, é maior que o Porto, e tem uma urgência que atende 400, 500 doentes dias, assim uma coisa fora do comum, e então eu tive oportunidade de departamentar o serviço todo. Quer dizer, e tive também, pelas relações que eu tinha, praticamente a todos os internos que passaram comigo até 2012, fazer com que eles passassem pelo menos 2 meses ou mais, alguns passaram 1 ano, em estágios, em serviços idóneos. E porque isso é uma mais-valia, porque uma técnica nova que se traga é qualquer coisa de bom, que faz com que o serviço ande, que é para a frente. E, acima de tudo, eu sempre quis que as pessoas mais novas, que se fossem melhores que eu tinha ganhado o facto de ter sido chefe deles. Como é que vê a ortopedia atualmente? Qual é a sua visão? A ortopedia, quer dizer, sofreu uma evolução tremenda, não é? Bom, eu assisti ao início da artroscopia, coisa que eu não faço, e vi a evolução disso. Posteriormente, começou com as mini-invasivas da coluna tudo. Portanto, isto é um progresso. E hoje assiste-se à cirurgia robotorizada que vai ser e agora, provavelmente, quando a IA estiver a ponto, provavelmente será um grande passo que, claro, coloca uma questão, onde é que o médico fica? Mas isso é outra questão. E onde é que o médico fica, doutor? O médico acho que deve ficar sempre na posição dele, porque acho que não vai haver doentes que queiram que a decisão seja feita por uma máquina, mas que a máquina seja o auxiliar da decisão final, que é o médico. Essa é a minha visão. Muito bem. Como é que chega à presidência da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia? Em 2009. Em 2009 eu fui membro da direção da SPOT no tempo do Dr. Rodrigues Fonseca e depois com o professor Adrião Proença, que eram amigos, e foi vogal da direção e depois, pronto. Portanto, quando a idade avançou mais, chegou o tempo de eu me
candidatar e, portanto, só foi pena ter ficado um ano, mas era a altura, agora são 2 anos, porque Na altura era apenas um, não é? Eu acho que um ano não dá tempo para fazer, para deixar uma marca que dure, porque é demasiadamente curto. Sei que deixou a obra feita ainda assim, sei que fez muitas coisas. O que é que destaca? Sim, nós assinamos, já vinha de parte feita, por exemplo, o Registro Nacional das Próteses, das artroplastias, que era uma coisa que era um projeto longo, e foi no meu mandato que conseguimos assinar finalmente isso. Lançamos também para o registro dos tumores ósseos, fizemos um protocolo com a Sociedade Argentina, que de facto eles vêm aos congressos nossos e nós vamos aos deles, e também um intercâmbio com a África. A título de parênteses, eu devo-lhe dizer que eu formei os 4 primeiros ortopedistas de Angola pela Ordem dos Médicos. Foi um grande prazer que me deu ensinar, porque é uma experiência gratificante e que tem muitas peripécias no meio, que não entram para aqui, mas foi uma experiência muito boa e que me alegra muito. Foi um ano desafiante, muito desafiante. Foi terrível, e eu vou-lhe contar porque é a crise. Ou seja, o orçamento para o Congresso faz-se 1 ano, 2 anos antes. E, portanto, apanhamos a crise. E posso dizer um caso concreto: havia uma firma que nos ia apoiar com cerca de 100 mil euros, não é? E que foi reduzido para 35. Bom, como o cálculo, isto foi uma ginástica tremenda, enfim, lá se conseguiu com muitas noites perdidas. Conseguiram dar a volta. Com cansaço, em conjunto com o meu amigo que já esteve aqui hoje, com o Fernando Fonseca, e que conseguimos dar a volta nisso, mas foi um ano difícil devido à crise que todos nós passamos. Sei que é um colecionador de objetos com história, objetos com memória. As memórias são importantes, não é? São muito importantes. O que é que coleciona? Eu vou lhe dizer, isso entra com uma história. A minha mãe, que partiu com 50 anos, era uma pessoa extremamente interessada, cultivada, lia muito e incutiu-me um certo gosto. Por isso, outro facto também era o meu pai, pela profissão dele, funcionário público, passou por várias terras. Isso fez com que eu tivesse a oportunidade de ter feito o curso do liceu todo no Colégio das Caldinhas, Companhia de Jesus, que é um colégio célebre, nessa altura, que me permitiu, passo o termo e em modéstia, de ter contacto com o escola da sociedade, que tenho amigos que continuam até hoje, alguns dos quais tiveram postos e que foi uma grande escola de virtudes de ensinamento, não é? Respeito e ensinamento. A partir daí, eu interessei-me sempre pela história dos portugueses, a história no mundo e a história da arte ligada a Portugal. Fiz N viagens onde os portugueses foram, a sítios remotos, não é? E isso dá, quer dizer, é um gosto que só alguém que se interessa por isso que sente quando se percorre 3 horas de carro para ver 100 metros de uma muralha, a portuguesa. É uma emoção enorme. Ou entrar num forte remoto no norte de Matiu, ou assim. Bom, mas isso é um gosto pessoal e que eu partilho com alguns colegas de especialidade e que fazemos algumas viagens temáticas e intimistas também. No meio disto tudo, para além das coisas que as pessoas colecionam, só dos quadros de escultura, eu há uns anos que me interessei por uma escultura em marfim indo-portuguesa. Hoje tenho uma pequena a coleção com umas peças interessantes e que é um gosto e que é um enorme prazer olhar para ele e, acima de tudo, quando se compra.
Claro que tem que se esconder o preço da nossa mulher, senão ela... Zanga-se, não é? Zanga-se. Doutor, tem muitas memórias das suas origens transmontanas, de Carrazeira de Anciães, de Alijó? Eu não, como disse, não, que nasci lá pela profissão do meu pai, eu conheci com várias terras, embora nas férias fôssemos sempre lá. Eu ainda conservo a casa lá, a casa que é interessante, onde passo todos os anos uns dias e uns fins de semana longos também vou menos vezes que aquilo que eu deveria ir, mas pronto, mas procuro ir sempre e tenho grandes amigos lá e portanto é um grande gosto e só a talho de que fosse. Foi graças a mim, com o patrocínio da Câmara e com o escultor amigo meu, um grande nome da escultura, o escultor Alberto Carneiro, que em Carrazeira, que é uma terrinha com 3.000 habitantes, o concelho tem 6.000, 7.000 pessoas, tem o segundo mais importante parque de escultura ao ar livre do nosso país. É um parque temático só feito com granito local. Doutor, quando olha para trás, para a sua carreira, para aquilo que alcançou, faltou-lhe fazer assim alguma coisa que... Sim. O que é que gostava de ter feito que não fez? Fez muitas coisas, não é? Já percebemos. Mas há assim alguma coisa que diga que gostava de ter feito isto e nunca tive a oportunidade? Na carreira de médico, acho que consegui atingir o patamar que eu marquei. Do ponto de vista médico, acho que não posso, digamos, ser mais ambicioso que aquilo que eu já fui. E, aliás, sem ter influenciado, o meu filho é ortopedista, nunca trabalhou comigo, que eu nunca quis que ele trabalhasse comigo, porque acho que isso resulta mal, porque filho santos da casa não fazem milagres. Mas é que eu acho que ele vai ter uma carreira bonita, já tem, mas que não me deve nada a mim, deve aos amigos meus também que cuidaram dele. Doutor, que conselhos é que daria aos jovens médicos que estão agora a iniciar a carreira? Olha, os jovens é o seguinte, é um problema grande que há e ao longo destes anos, dos 21 anos que eu esfiei o serviço, quase todos os anos fazíamos uma viagem temática. Ou íamos, sei lá, a Bragança, visitávamos um museu, um concerto e tive oportunidade, isto é uma coisa grave que eu vou dizer, alguns internos foram pela primeira vez a um museu e a um concerto. Isto demonstra o panorama. No entanto, isto é um panorama geral pelo país. Acho que as pessoas, que a profissão não é tudo, a pessoa tem que ter pontos de interesse literários e culturais. Sem isso não vamos a sítio nenhum. Porque é a base que nos permite que eu fale sem medo de literatura, de história da arte e que não leia a bola só. Sousa, foi um gosto falar consigo. Muito obrigada. Foi um grande gosto. Obrigado. Obrigada.